Oi, gente, tudo bem? Eu acabei de perceber que o banheiro da minha casa tem simplesmente a melhor luz de todas, porque tem essa essa coisa de luz assim bem no rosto, fica lindo, né? Que é bom pra maquiar, é bom pra se arrumar. E eu descobri que é maravilhoso pra gravar vídeo também. E eu tô aqui me arrumando pra formatura do meu marido. Ele vai se formar, ele já saiu mais cedo porque ele tinha que chegar antes pra resolver coisa da beca, essas coisas, e eu fiquei terminando de me arrumar, né, sozinha, botei uma musiquinha e foi muito bom. A gente precisa, às vezes, né, desse tempo, assim, sozinha, se arrumando, cuidando da gente. E aí, eu recebi algumas mensagens de alguns de vocês nos últimos tempos e foi muito bom. Foi muito bom ouvir que os vídeos ajudaram vocês, foi muito bom ouvir que todas aquelas coisas que a cada vídeo, né, eu contava que eu tinha passado, ou que eu estava passando, e muitas vezes era só a minha cabeça tentando formular alguma coisa, né, tentando tirar alguma reflexão daquilo tudo e trazer esses assuntos à tona, mas saber que isso também ajudou muitos de vocês. Então isso me deixa muito feliz. E também recebi muitas mensagens dizendo: não some, continua aqui. E eu confesso, gente, que um dos motivos de eu ter sumido, além do casamento, né, foi porque eu tava vivendo tantas coisas ao mesmo tempo que eu não conseguia tirar um tempo pra fazer aquele exercício de pensar sobre elas, refletir, buscar, né, nas coisas que eu conheço, nos livros, nas músicas, nos filmes, nas séries, algum repertório que me ajudasse a lidar com isso pra trazer aqui pra vocês. Então esse foi um dos grandes motivos de eu não ter aparecido. Eu vivi muitas coisas com amizades, com questões de família, de muitos aspectos, gente. Muita coisa mudou. Mas eu acho que só agora, né, essa virada de ano, já casada, já com tudo arrumadinho, a casa arrumadinha, eu consegui parar e realmente começar a colocar em ordem aqui dentro. Eu fiquei muitos meses colocando o externo em ordem, o apartamento, as coisas, os documentos, enfim, planejando uma cerimônia de casamento e uma festa também, que não foi pequena. E agora eu parei e vou cuidar aqui. Talvez foi a ordem de prioridades errada, porque eu sou muito da opinião de que a prioridade principal tem que ser o interno, pra gente conseguir fazer no externo, mas às vezes as coisas saem do que é ideal, né? E assim como eu acho que eu gravei um vídeo em 2024 ou 20, e agora eu não lembro mais qual ano foi, tem bastante tempo já. E nesse vídeo eu falei sobre o que eu tava vivendo naquele ano, né, qual que tinha sido o grande aprendizado. E 2026 chegou com um outro grande aprendizado, que está sendo muito sobre a comparação. Gente, no final do ano passado eu percebi que eu me comparava, ainda me comparo, né, muito, mas muito mesmo. E apesar de a gente, claro, ter primeiro que olhar pra gente, né, e ver no que a gente tá errando, o que a gente tá deixando falar mais alto, eu também fiz um exercício de olhar ao redor. Eu olhei ao meu redor e eu vi pessoas, eu vi lugares, eu vi situações que me faziam me comparar mais. Existe alguns tipos de pessoas que instigam mais comparação na gente. São aquelas pessoas que tudo que elas vão fazer tem que ser a versão mais perfeita e elas não só fazem desse jeito, como elas precisam falar. Então, eu passei durante essa experiência de planejar o meu casamento, e a gente sempre quer compartilhar, né? A gente quer contar o que a gente tá sonhando, ou o que a gente já resolveu, mostrar foto, mostrar as coisas. E aí, algumas das pessoas para quem eu mostrava alguma coisa, eu contava, elas faziam questão de, por cima daquilo que eu tava vivendo, dizer: ah, mas quando for o meu casamento, tem que ser assim, do jeito mais uau de todos, sabe? Então, tem que ser o jeito mais Pinterest de todos, e tem que ter isso, e as coisas assim mais incríveis de todas. E quando a pessoa jogava isso em cima do que eu tinha contado sobre o meu casamento, o que despertava? O sentimento de: poxa, mas eu não fiz isso no meu. Poxa, será que o meu não tá bom? Nossa, né? E qual que era o problema disso tudo, né? O mais absurdo. Eu não estava comparando a minha realidade com a realidade de uma outra pessoa, o que já seria problemático, mas nem isso eu estava fazendo. Eu estava comparando a minha realidade com a ideia de uma outra pessoa, com a pasta do Pinterest de uma outra pessoa. E quando eu falo nesse sentido, por que é tão absurdo?
Porque, gente, fazer uma pasta no Pinterest é muito fácil. É muito fácil. Você coloca o que você quiser. Mas tirar as coisas de lá e colocar na vida real, transformar em realidade, conseguir o casamento do tamanho que tá lá na sua pasta, ou colocar todos esses elementos super tendência, né, que estão na moda, isso e aquilo, isso exige um custo. E quando eu falo custo, não é nem só financeiro. Financeiro também, isso é muito relevante, mas um custo também de organização, de tempo, de você ter cabeça para fazer mais coisas, colocar mais elementos. Quando a gente está organizando um casamento de forma mais específica, cada elemento que você coloca é mais um lugar para onde você tem que colocar atenção. Você tem que destinar sua energia para aquilo também. Então, além dos básicos, se você ainda inventar muitas outras coisas, você vai ter uma fase pré-casamento, que já é uma fase difícil, mais difícil ainda. Então, N motivos, né, fazem com que tornar as coisas reais seja mais difícil. É muito fácil você entrar no Pinterest e... Vou até sair do assunto de casamento, vamos falar de casa. Você colocar lá uma casa de 3 andares, com piscina, com tal. Mas na prática, para você comprar essa casa, você vai ter que ter muito dinheiro. Então, tirar as coisas do sonho e colocar na realidade exige um esforço muito grande. Muitas vezes, nesse processo, as coisas saem daquela ideia fantasiosa, né, e de sonho mesmo, e elas se tornam reais da forma como é na realidade. Não existe perfeição na realidade. O meu casamento, a gente foi a coisa mais linda do mundo inteiro, mas eu preciso dizer que ele não foi perfeito no sentido real da palavra perfeito, no literal. Teve questões, tá? Eu tive várias questões assim para resolver. Ah, tal fornecedor disse que ia fazer isso, não vai mais fazer. Corre atrás de outra coisa. Então, eu tive que trabalhar, gente, com o que tinha na realidade. E você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Vão existir outras circunstâncias que talvez te limitem, nem só no assunto casamento, né, mas em diversos assuntos. Então, quando eu percebi que eu tava comparando a minha realidade, o meu lindo casamento real, com o que elas falavam que iam fazer no casamento delas daqui a anos, eu percebi que não estava saudável, sabe? E realmente eu percebi que essas pessoas em específico, tudo delas era assim. Então, tudo que você conversava com elas, elas fugiam para esse panorama platônico, vamos dizer, né? Das ideias, assim, ai, vai ser assim, tem que ser assim, e é uma coisa que tudo tem que ser muito perfeito, muito Pinterest. E se a gente vai entrando nisso, a gente começa a olhar para o que a gente construiu na realidade de forma inferior. A gente começa a achar que a nossa casa tá pequena demais. Isso foi um outro ponto que aconteceu comigo. Quando a gente alugou esse apartamento aqui, gente, vocês não têm ideia. Pensa 2 pessoas que estavam assim sonhando, porque nos nossos maiores sonhos a gente não acreditava que a gente ia conseguir morar num lugar tão legal quanto a gente mora. E aí quando a gente conseguiu isso, a gente ficou assim incrédulo, porque é maior, é muito mais espaço do que a gente precisa, né? Somos só nós 2. E tá lindo, tá a coisa mais linda, a disposição dos espaços é muito boa, a gente ficou muito feliz. E aí a gente foi conversar com algumas pessoas e essas pessoas, elas falaram uma frase do tipo: ah, um apartamento de X tamanho é muito pequeno. E aí a gente, né, na conversa pensamos, poxa, mas X tamanho é o nosso apartamento. E a gente não acha ele muito, a pessoa tava falando como se fosse assim, não dá pra morar num lugar desse tamanho. E a gente, pelo contrário, sabe? Só que naquele momento, se a gente se deixa levar pelo que a outra pessoa tá falando, se a gente não filtra, se a gente não toma cuidado com o que entra no nosso coração, a gente coloca pra dentro esse tipo de pensamento. E aí isso faz com que a gente deixe de ter contentamento, deixe de estar contente com o que a gente conquistou. Só a gente sabe o quanto custou financeiramente, mas também sonho, no aspecto de ir atrás, correr atrás, né, de tudo, esse apartamento. E o quanto ele é perfeito pra gente, assim, perfeito. O quanto a gente olha pra ele, e se a gente cuidar do coração, quando eu comecei, eu vou falar até sobre isso já, mas quando eu comecei a limpar essas influências do meu coração, eu pude voltar a olhar para as coisas da minha realidade com contentamento. Olhar e enxergar a realidade, enxergar a verdadeira face das coisas. Olhar para o meu apartamento e não pensar, ah, é muito pequeno, ah, eu preciso de uma casa assim. Não. Pensar, nossa, olha que apartamento lindo, olha onde a gente conseguiu morar. Pra gente casar, era um sonho muito distante quando a gente começou a sonhar em casar.
E agora a gente tá aqui, a gente tá casado, a gente teve uma cerimônia, uma festa lindas. E a gente mora num apartamento lindo, a gente tem móveis muito melhores do que a gente achou que a gente ia ter. A gente ganhou presentes muito especiais que deixam a nossa casa de um jeito assim... Ai, gente, eu fico boba falando, sabe? Mas eu só consegui voltar a olhar para as coisas com esse contentamento e com essa alegria quando eu comecei a limpar o meu coração. E como é que foi esse processo? Primeira coisa que eu fiz, eu saí das redes sociais. Eu vou dizer que eu saí das redes sociais tóxicas. Com essas eu tô incluindo TikTok, que na verdade eu nunca tive, né? TikTok eu tive, sei lá, muitos anos atrás, mas tem anos que eu não tenho. Eu saí do Instagram. Twitter também, X, sei lá, nunca tive também, tem anos que eu não tenho. Então eu fui saindo dessas redes sociais que são mais tóxicas e que são mais propensas a essas comparações surgirem. Essas redes sociais em que a gente vê a casa da blogueira, que custou 40 milhões, em que a gente vê a vida perfeita, né, o recorte da vida de influenciadores, ou até das pessoas que a gente conhece, mas que no Instagram, nas redes sociais, só vão postar a faceta mais bonita, né? O lado bonito da parede, quando as coisas estão dando certo, o que tá saindo de acordo com o plano. Eu saí disso. E aí eu comecei a lembrar que a vida real é isso aqui. Então, quando a gente sai dessas redes sociais, quando a gente sai desse mundo de ilusões, a gente volta e a gente meio que limpa o cérebro e lembra pro nosso cérebro e pro nosso coração que vida real é isso daqui. Vida real é a parede tá linda, mas daqui a pouco a gente esbarra ali nela e tem uma manchinha. Isso é uma casa real. A casa real, ela tem uma manchinha na parede às vezes e tudo bem, sabe? O armário real, que não é o da blogueira, às vezes não tem as caixinhas de acrílico pra você guardar tudo. E tá tudo bem, sabe? Porque a gente tem que voltar a enxergar a bênção nos lugares em que a bênção de fato está. É uma bênção ter louça na minha casa. É uma bênção ter louça suja que eu preciso lavar. Às vezes lavar com as minhas mãos, porque eu não tenho a máquina de lavar louça que outras pessoas têm. E não é por isso que a minha casa é pior, que a minha realidade é inferior. São realidades diferentes, são fases diferentes da vida, enfim. Mas se a gente ficar se comparando, a gente perde muita vida, a gente perde muita vida. A segunda coisa que eu fiz foi, querendo ou não, me afastar um pouco das pessoas que vivem dessa forma. E não é me afastar num jeito prepotente, tipo, eu sou melhor que essa pessoa. Não é isso. Mas é realmente dar um passo para trás, para poupar o nosso coração, para proteger o nosso coração. Porque viver uma vida descontente, viver uma vida em que a gente não consegue ver bênção nas coisas pequenas do dia a dia, é uma vida muito pobre. Quando eu falo pobre, não é financeiramente, é pobre, falta vida, falta alegria, é uma vida muito triste, muito vazia. Então, tomar essa distância, sempre amando as pessoas. O próximo vídeo, inclusive, eu vou falar sobre essa questão de amar as pessoas. Tem sido também um grande aprendizado de 2026. Mas ainda amando as pessoas, só que também sabendo que tem certas coisas que aquela pessoa vai falar que não tem que ser levadas em consideração. Não tem que ser tomadas como o gabarito da realidade, sabe? Se aquela pessoa acha que só pode ter filho quando tiver dinheiro para fazer o enxoval na Europa e tem que comprar 25 roupas de cada fase do bebê e tal, e uma ideia muito glamourizada, a gente tem que saber pensar, não, essa é a visão daquela pessoa. E na realidade existe muito mais. Quando a gente também vai atrás do minimalismo, e foi uma coisa que eu adotei esse ano, me voltar mais pro minimalismo, gente, falando até desse aspecto de gravidez, né? Não estou grávida, não estou planejando engravidar por agora, mas nessa conversa, mulher conversa sobre o futuro, né? Mulher gosta de idealizar o futuro, a gente já conversa sobre filho, conversa sobre parto, conversa sobre tudo. E nessa de conversar, eu fui procurar por enxovais de bebê minimalistas. E existem muitas mães aqui no YouTube, inclusive o YouTube foi uma rede social que eu não saí porque eu não acho que é uma rede tóxica. Eu acho que dá pra usar ela do jeito errado, mas se você cuidar bonitinho do seu algoritmo do YouTube, fica bem saudável, né, mentalmente e também nesse aspecto. E aí aqui no YouTube várias mães mostrando que fizeram enxoval minimalista, o bebê não tinha nem um guarda-roupa, o bebê tinha só uma cômoda e deu tudo certo. Não, né, a mãe não comprou o enxoval inteiro do bebê enquanto estava grávida, foi comprando à medida que o bebê crescia. Dá pra gente ver que não existe só, né, o cenário em que temos que ter dinheiro infinito para viver bem.
Existe o cenário em que a gente valoriza as pequenas coisas, em que a gente compra aquilo que a gente realmente precisa, em que a gente sabe cuidar das nossas coisas, em que a gente enxerga que a gente não precisa ter o armário da blogueira com 1 milhão de produtos, e sim aquilo que a gente realmente precisa. E o melhor de tudo, a gente olha para o que a gente tem e a gente é grato, a gente olha para o que a gente vive e a gente está feliz, contente e satisfeito. A gente sabe, claro, a gente vai querer comprar uma coisa ali, uma coisa aqui, o ser humano ele é isso, né? Ele é essa busca por mais. Mas a gente precisa também ir aos poucos ensinando o nosso coração, ensinando a nossa mente a olhar para o agora, a olhar para o que está aqui agora e falar, é suficiente. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, espero que tenha falado com você um pouquinho, assim como esse assunto falou tanto comigo. Claro que eu volto pra gente conversar mais e se tudo der certo, se Deus quiser, já volto com outros vídeos pra gente conversar. Tchau, tchau!